Olá, boa noite a todos e a todas. Vamos dar continuidade na noite de hoje das atividades, da atividade do curso de extensão, da atividade curricular de extensão ACR6, Caminhos e Diretrizes da Normatização de Trabalhos Acadêmicos. Lembrando a todos e a todas, né, que o período de realização ele se estende até o dia 29 de agosto. E as atividades elas vêm acontecendo na plataforma do YouTube Cagel UFP, no horário das 18 horas até as 21h30. Todas as terças-feiras do mês até essa data do dia 29/8. Tá? Lembrando também que a carga horária da atividade de extensão é de 60 horas, e a necessidade também do preenchimento da frequência a todo final de atividade, né? Todo final das lives. Então, vai ser passada uma frequência e vocês vão estar fazendo uma síntese das informações principais que foram, né, mencionadas e debatidas durante as atividades, tá bom? Lembrando que a coordenação do curso de extensão é da professora doutora Bastira Araújo da Silva Viana e também da professora doutora Roneide dos Santos Souza, bem como o apoio acadêmico dos discentes do curso de Geografia e especialmente do CAGEL, né, do Centro da Acadêmico de Geografia, no nome da Priscila, do Lucas, do Marcos, Antônio, Verlano, Gustavo, Kaline, André Vitor, Gabriel Cunha, Ravel e Felipe e entre outros também que fazem parte, né, do apoio para que essas atividades em todas as terças-feiras elas possam acontecer. Então a gente já está na 7ª live hoje, tá? Lembrando que a gente vem passando, todas essas lives elas ficam gravadas aqui no canal do Cagel, sendo possível ser assistidas, né, novamente em caso, né, de dúvidas, revisitar alguma fala de um professor ministrante, tá? E na live de hoje a gente vai tratar sobre o método de pesquisa e instrumentos de pesquisa qualitativa, com a professora doutora Murgiane Oliveira Brito Portela, tá? E já fazendo também o convite para a próxima terça-feira, às 18 horas, teremos aí a live com o título Orientações para Acesso às Bases Cartográficas, que vai palestrar o professor Dr. Emanuel Lindenberg Silva Albuquerque e também o professor Dr. Suédio Alves Meira, tá? Bem, então aqui a gente tem um total de 17 lives, algumas, né, são lives gravadas, então vocês têm acesso a essas lives com antecedência. Lembrando também que vocês recebem o link do Drive, onde é possível receber o material utilizado, né, pelos professores durante a sua exposição, bem como fazer uso, né, de forma mais adequada para os trabalhos acadêmicos, né, sejam eles de forma para trabalho de conclusão de curso ou então, né, a nível de mestrado ou então doutorado, né, já que a gente tem uma pluralidade aí de participantes de todo o estado, bem como também do nosso país, né, assistindo aqui as nossas atividades do curso de Geografia do CCHL UFC, tá? Bem, então eu vou convidar agora a professora doutora Murgiane Oliveira Brito Portela, que vai tratar sobre essa temática método de pesquisa e instrumentos de pesquisa qualitativa, quando mencionado, tá? A professora doutora Murgiane, ela possui graduação em Geografia pela Universidade Estadual do Piauí, tem mestrado em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal do Piauí e doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professora do curso de pós-graduação da Universidade Federal do Piauí e professora adjunta da Universidade do curso de Geografia da Universidade Federal do Piauí. A professora atua principalmente nos temas ensino de geografia, ensino de cidade e currículo. Ela participa dos grupos de pesquisa do GCF, do NUPEG, do GAAI e do NEPEG. Ela foi professora coordenadora da Residência Pedagógica de Geografia e também foi professora coordenadora do PIBID Geografia
UFP. Lembrando que vocês podem, durante toda a atividade, toda a live, toda a fala da professora, fazerem comentários no chat, né? Os monitores, eles estão atentos, a gente vai estar atento também. E questões, né, que vocês podem estar levantando para que no final da fala da professora Mugiane vocês possam estar fazendo, né, esse debate acerca da temática que vai ser exposta agora, tá bom? Então, seja bem-vinda, professora, novamente. Passo a palavra para você fazer as suas considerações iniciais e você pode, né, na sequência, pedir a exposição dos seus slides com a monitora Mara. Boa noite. Obrigada, Roneide, pela apresentação. Obrigada, Bartira, novamente pelo convite, né? Fazia um tempinho que eu já não participava do curso de extensão, né, Caminhos Diretrizes, mas dessa vez deu certo, né, participar. E, na verdade, assim, o que eu trago hoje para a gente conversar é no sentido de ajudar aos que estão nesse momento realizando pesquisas ou de trabalho de conclusão de curso, ou de mestrado, né? Em alguns casos até doutorandos participam desse evento, no sentido de colaborar, né? É um assunto que geralmente causa muitas dúvidas, devido à falta de explanação desse conteúdo durante a formação inicial, né? E de modo que eu vou trazer aqui algumas alternativas, algumas reflexões e desejo bastante a participação de vocês. Até porque quando eu comecei a participar desse evento de extensão, era presencial, né? Então, quando era presencial, a gente podia realizar várias dinâmicas para que a gente pudesse desenvolver um trabalho mais ativo, mais participativo, né? Nessa condição de live, a gente fica um pouco limitado. Então, quanto mais vocês participarem, enviando questões, comentários, dúvidas, né? Fica melhor para que a gente possa desenvolver essa atividade de hoje à noite. Ótimo, professora. Bem, então vou pedir agora a Mara que possa estar socializando. Pronto, ela já é rápida aí. Já colocou aí os slides, então fique à vontade, professora, e passo a fala novamente para você. Tá bom, Neide. Então, eu não tenho do que me queixar dos monitores, né? Eles são muito eficientes. A proposta da live é essa, né? Método de pesquisa, instrumentos de pesquisa qualitativa. Vou trabalhar também alguns outros aspectos que eu acrescentei em relação à live anterior, para a gente refletir um pouco sobre método. Por favor, você pode passar para o próximo slide? Então, eu começo com essa pergunta. O que é pesquisa? Né? Geralmente, quando eu recebo os alunos de TCC, eles não têm assim muita noção do que é pesquisa. E isso causa, às vezes, confusão, né? Medo, receio de, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou sendo realmente um pesquisador, né? E aí eu trouxe essa questão para que a gente possa pensar da seguinte maneira. O que é que leva uma pessoa a se dedicar à pesquisa? Em princípio, é uma dúvida, né? É uma observação de algum fato, é uma observação de algum fenômeno, de alguma experiência, é uma curiosidade, é a busca pelas causas, pelas consequências, né? É um problema. Então, são diferentes contextos que motivam uma pessoa ou um grupo a desenvolver uma pesquisa. E o que é que se espera na pesquisa? Espera-se que hajam respostas. Ah, professora, mas tem pesquisas que não são conclusivas, né? Que não chegam à resposta. Porém, embora isso possa acontecer, a pesquisa ela envolve os pesquisadores em um processo de aprendizagem. E essa aprendizagem consiste no quê? No levantamento da problemática, né? No levantamento dos objetivos, na pesquisa de um método, na pesquisa de uma metodologia. E é por isso que a gente pode afirmar que a pesquisa nunca acaba, né? Ela apenas tem um começo, mas a gente não tem um fim. Mesmo que você, individualmente, decida por parar de pesquisar, né, mas vai com certeza aparecer um outro pesquisador interessado na sua temática e, a partir da sua pesquisa, vai desenvolver outra, ou vai questionar, ou vai aprimorar.
Então, a pesquisa é infinita, né? E, por isso, ela precisa estar bem amparada. E aonde se ampara uma pesquisa científica? Ela se ampara no método, na metodologia, nos procedimentos, na análise, nas propostas, né, e nas possíveis conclusões ou andamentos futuros de pesquisa. Então, ela tem que ter um corpo científico para poder se tornar uma pesquisa com esse adjetivo, né? Ou seja, uma pesquisa científica. Próximo, por favor. E quais são os principais tipos de pesquisa? Nós poderíamos passar a noite inteira, né, falando dos tipos de pesquisa, mas eu resolvi trazer esses dois tipos, sendo que um deles nós vamos pensar mais um pouco, porque tem sido uma abordagem que nós, da área do ensino, da área de humanas, temos nos utilizado bastante, que é a pesquisa qualitativa, né? Então, a pesquisa ela pode ser vista pela abordagem qualitativa e quantitativa, mas nada impede que uma possa também ser usada conjuntamente com a outra. Professora, mas o que de fato é uma pesquisa qualitativa? Para a gente entender a pesquisa qualitativa, é preciso entender também o que é uma pesquisa quantitativa. Acho que vocês observaram que recentemente saiu o último censo, né, da população brasileira. Nesse censo, foi possível obter vários resultados de questões, né, que foram levantadas e foram aplicadas à população brasileira em todos os estados e municípios. Para que essa pesquisa ela tivesse uma validade, uma validação científica, a pesquisa do IBGE, ela seguiu a todos os critérios de uma pesquisa quantitativa. Então, se você tiver essa curiosidade de ver, acesse o site do IBGE, que lá tem os critérios, né, da pesquisa. Por exemplo, quantidade de pessoas, questão de gênero, né? Quantas pessoas do sexo feminino, do sexo masculino devem ser entrevistadas. Tem todos esses critérios, idade, vários outros critérios para poder, né, se chegar a um dado percentual sobre um dado assunto. Então, a pesquisa quantitativa, ela leva em consideração esses critérios, principalmente o critério da quantidade. Se, de repente, a pesquisa se propõe a investigar um universo de pessoas, né, um grupo de pessoas, mas não atende essas especificidades, esses critérios de uma pesquisa quantitativa, ela pode muito bem ser invalidada. É por isso que uma das pesquisas mais confiáveis que existe no Brasil é o censo, né? Porque mobiliza toda uma equipe, contrata-se pessoas, né? Usam-se programas sofisticados de computação, de matemática, para poder se obter um dado resultado. Dito isso, vamos à pesquisa qualitativa. A pesquisa qualitativa, ela já vem no sentido, ela já auxilia bastante os trabalhos da área de ensino, na área de humanas, em que necessariamente não se tem uma preocupação primária com a quantidade de pessoas a serem entrevistadas, de pessoas de dados informados. Como assim, professora? Vamos citar um exemplo. Suponhamos que você queira fazer uma pesquisa sobre formação de professores de geografia. E aí você queira saber uma informação a respeito da formação inicial, né? Onde foi a formação inicial desse professor, dessa professora? E aí você faz um recorte, né? Dizendo assim, eu quero fazer essa pesquisa no estado do Piauí. Só que aí você, quando estiver diante desse dado, de quantos professores de geografia tem no estado do Piauí, que é um dado até que eu tenho curiosidade de saber, né? Você vai ver que são muitos professores e que, para a sua pesquisa, se torna inviável fazer um levantamento com todos eles. Então, o que é que você vai fazer? Você vai acabar reduzindo essa amostra até a condição de você obter a sua resposta. E mesmo reduzindo a amostra, você vai perceber que tem o critério do querer participar e do não querer participar da pesquisa. E diante disso, você nota
que muitos professores não querem participar. Isso eu estou dando exemplo, né? E aí você fica com poucas pessoas para obter essa informação. Quando você está nesse contexto e você decide utilizar a abordagem qualitativa, você vai perceber que sua pesquisa não vai ser prejudicada, porque a pesquisa qualitativa, ela observa mais os dados subjetivos dos fenômenos sociais, né, de um grupo pequeno e até individuais. Então, ela observa mais a possibilidade subjetiva das respostas. Então, pode acontecer de que você pode entrevistar ou desenvolver um outro instrumento com 1, 2 ou 3 pessoas, e mesmo assim a sua pesquisa ter um know-how científico e uma qualidade científica, né? Então, por isso que nós temos utilizado bastante a pesquisa qualitativa. Eu lembro que, recentemente, eu li um trabalho, uma tese, na realidade, não li a tese inteira, foi um artigo, né, resultado da tese. E a autora fez justamente essa explicação no trabalho, né, que ela começou com uma possibilidade de entrevistar mais de 10 pessoas, mas, no final das contas, ela conseguiu 2 pessoas. E a tese dela ficou fantástica, né? Então, é possível desenvolver um bom trabalho nessa abordagem qualitativa. No próximo slide. Certo. Existem também outros tipos de pesquisa, né? Aqui eu coloquei de forma geral, só para a gente ter uma noção. A pesquisa ela pode ser quanto à natureza, uma pesquisa básica, uma pesquisa aplicada. Quanto aos objetivos, ela pode ser uma pesquisa exploratória, né, procurando obter cenários. Isso pode acontecer bastante, por exemplo, em pesquisas sociais, econômicas, né? Elaborar cenários positivos, cenários negativos. Ela pode ser uma pesquisa descritiva, não já diz, né? Uma pesquisa explicativa, onde se procuram as causas dos problemas ou da problemática levantada. Quanto aos procedimentos, ela pode ser experimental, ela pode ser bibliográfica. Além dessas, tem outros, né? Como a pesquisa documental, que é aquela que se preocupa na análise de documentos, né? Geralmente documentos oficiais ou que vai formais, né? Que está para além de uma pesquisa bibliográfica, né? Ela adianta um pouco. Tem também a pesquisa de campo, a pesquisa de levantamento de dados, a pesquisa de estudo de caso, né? Onde se procura identificar de uma forma mais ampla como e por que acontece um determinado fenômeno. A pesquisa participante, em que o pesquisador é ativo no processo. A pesquisa-ação, que é uma pesquisa colaborativa, né, em que tem um objetivo final de reflexão e, quem sabe, até alterações num dado grupo que envolve esses pesquisadores, como uma escola, né, ou qualquer outro contexto que haja uma certa colaboração, né, que seja colaborativa. Próximo slide. E aí, gente, diante desses tipos de pesquisas, né, diante dessas abordagens que a gente comentou, que seria o conhecimento científico, né, é preciso também a gente entender que o verdadeiro pesquisador, ele não desvaloriza o senso comum. Mas o que é esse senso comum? Eu coloquei do lado uma figura, né, que diz assim: você já deve ter ouvido muitas vezes alguém dizer. Então, essa frase, ela reflete o senso comum. É algo que ficou comum, é algo que há uma linguagem cotidiana envolvida, né, a respeito de um dado fato, de um dado fenômeno. Do lado aí da figura, tem uma definição, que é uma definição do dicionário de filosofia, que diz assim: esse sistema é constituído por tradições, profissões, técnicas, interesses, instituições estabelecidas no grupo. As significações que o compõem são efeito da linguagem cotidiana comum, com a qual os membros do grupo se intercomunicam. Então, esse senso comum, ele é fundamental
né, eu diria fundamental, para o pesquisador observar e montar todo o seu projeto de pesquisa. Em que sentido, professor? Sempre que a gente vai desenvolver uma nova pesquisa, pelo menos eu tento fazer essa conversa, né, com os meus orientandos, eu pergunto assim, qual é a sua relação pessoal com essa temática? Por quê? Porque se você já tem uma proximidade com a temática que você pretende investigar, de certo modo você já se apropriou daquele senso comum que envolve a temática. E aí você vai poder desenvolver alguns critérios de investigação, né? É diferente quando você pretende desenvolver uma temática que você não tem tanta afinidade, que você vai começar do zero praticamente. Então, se torna, às vezes, um pouco mais complicado, né? Mas quando você já tem uma certa aproximação, uma certa vivência, flui melhor, né? Eu diria, inclusive, que quando a gente desenvolve pesquisas no âmbito do mestrado, por exemplo, com professores que já estão atuando na escola, e esses professores decidem fazer pesquisa na sua área de ensino, eles conseguem identificar, né, naquele senso comum que já existe na comunidade escolar, que já existe na sociedade mesmo, alguns problemas que poderão ser tratados e analisados na sua pesquisa. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui o senso comum como importante para esse projeto de pesquisa. Né? O próximo slide. Agora, voltando a falar, né, a respeito da questão da pesquisa e do método. Existe diferença entre o método e a metodologia? Sim, existe. Eu coloquei aqui duas definições para a gente pensar um pouco sobre o que é o método e mais adiante, nos slides, a gente vai conversar sobre o que é metodologia. Então, para esse autor Matos e Pessoa, o método é a forma como o pesquisador vê o mundo, embasado em posturas filosóficas e como utiliza o corpo de conceitos de uma ciência na relação estabelecida com o objetivo do estudo. Esse mesmo autor citou ele mesmo, né, numa outra publicação, dizendo que o método faz a ponte entre a reflexão de uma ciência particular e a produção historicamente acumulada, deixando claro o caráter social da atividade científica. Tem outros autores também que eu li, né, que já observei também em suas falas, que tratam o método como uma postura científica, que, claro, uma postura filosófica. Então, a forma como eu vejo o mundo, a forma como eu vou desenvolver meu trabalho como um todo, né, ela está enraizada num método de pesquisa. Esse método, geralmente, ele é confundido com instrumentos de pesquisa, e é totalmente diferente. Por exemplo, nós vamos tratar mais adiante do método positivista e do método dialético, né, que tem sido dois métodos que a gente fala bastante na área da pesquisa da geografia. E a gente vai entender que é uma postura filosófica no sentido de que você vai desenvolver a análise da sua pesquisa, a coleta das suas informações, a leitura dos textos, né, que é a pesquisa bibliográfica, todas vinculadas fortemente a esse método, a essa postura de pesquisador, uma postura filosófica que você assumiu. Embora, muitas vezes, você não tenha essa compreensão, né, de forma tão explícita, mas certamente está ali o método, né? No próximo slide, por favor. E esse método, gente, ele vai produzir justamente esse conhecimento científico, né? E esse conhecimento científico, ele, na verdade, ele não é uma contraposição ao senso comum. Na verdade, o conhecimento científico foi um conhecimento sistematizado, orientado por um método, por uma metodologia, que procurou, que é resultado desse levantamento e análise, e que trouxe algumas respostas. Para a gente entender melhor,
no livro de Vygotsky, né, A Construção do Pensamento e da Linguagem, ele traz essa relação do conhecimento científico com o conhecimento cotidiano, que seria o conhecimento do senso comum, como uma via de mão dupla, né? Em que os dois andam assim, lado a lado. Tanto os pesquisadores como a sociedade usufruem do conhecimento científico, como também do conhecimento do senso comum, e nenhum é menor do que o outro. A diferença é que o científico ele tem toda essa necessidade de ter a apreciação dos pares. Quer dizer, você faz uma pesquisa, escreve um trabalho, submete para o orientador, depois submete para uma banca, né? Quer dizer, os pares vão avaliar se seu trabalho realmente atingiu os critérios da cientificidade. Também, o conhecimento científico, ele precisa ter uma sistematização do objeto, né? Ele precisa estar contextualizado dentro de uma problemática. Ele precisa ter objetivos claros. E tudo isso vai estar onde? Lá dentro do seu texto, lá dentro da sua pesquisa. Tá? O próximo slide. Pois bem, então agora nós vamos falar um pouquinho do método positivista. Primeiro, para contextualizar, alguns autores, né, costumam dizer que Augusto Comte seria o pai do método positivista. Quem foi, né, Augusto Comte? Então, ele foi um francês, e eu estava lendo um pouco da história dele, ele criou a ideia dos 3 estados, né? Sendo que um desses estados seria o estado teológico, seria aquele momento em que os países europeus, sobretudo, né, porque ele era francês, e o resto do mundo acreditava que o rei recebia o poder de Deus para ser rei, né? Então, seria o estado teológico. O outro seria o estado metafísico, o abstrato, que seria mais ou menos uma fase intermediária, né, entre o estado teológico e o estado positivo, que era o que ele queria. Por que estado positivo? Porque ele vivia numa época em que existia um processo de revolução, né? A Revolução Francesa, existia também o período da industrialização, e ele foi criado numa família muito católica, fervorosa, e desenvolveu nele a ideia assim, de ordem, de organização, né? E na cabeça dele, ele estava vivendo num momento quase anárquico, né? Então, para ele, o mundo só ia ficar positivo, só ia ficar bom, né? Quando se passasse esses 2 estados, o teológico e o metafísico, para o estado positivo. Esse estado positivo, ele se firmaria no conhecimento científico. Então, para Comte, todos os problemas da sociedade e dos governos seriam resolvidos se eles investissem na ciência. Que tipo de ciência? Então, ele era professor de matemática, né, dava aulas de matemática no início para sobreviver mesmo, né? E ele encarava assim que a ciência ela precisava desses critérios, né, mais matemáticos, mais estatísticos, né, mais descritivos, mais analíticos, para que todo conhecimento que fosse desenvolvido pudesse melhorar a vida das pessoas e a vida da sociedade. E tem até um lema que ele usava bastante, né, que era o lema que o conhecimento do estado científico ou positivo ia gerar a ordem e o progresso. E aí faz com que a gente lembre imediatamente do que tem lá na nossa bandeira, né, do Brasil, ordem e progresso. A ordem justamente porque não seríamos um estado anárquico, mas um estado governado, pensando na ciência, trabalhando com a ciência, e o progresso porque a ciência ia trazer esse progresso, né? Então, se conseguíssemos chegar a esse ponto, nós estaríamos num estado positivo, portanto, né, um estado positivista, né? E aí, por que isso é um método? Porque isso é uma forma de ver o mundo. Era assim que ele via o mundo.
embora ele tenha tido uma vida, né, com muitos problemas, fazendo um parênteses, Auguste Comte, ele ficou louco, né, por um tempo, inclusive foi internado, submetido a tratamentos bem agressivos, mas saiu do hospital, né, por iniciativa da mãe, da esposa, tiraram ele do hospital, ele se recuperou, enfim, voltou ao trabalho, elaborou um curso, né, de formação positivista, começou a misturar as coisas de religião com ciência, né, e assim foram momentos muito conturbados na vida dele, mas mesmo assim ele deixou essa contribuição que a ciência era importante, né? E que a ciência deveria considerar todos esses critérios e assim promover uma condição de vida melhor para as pessoas. Essa era a ideia dele. Próximo slide. Esses estudos positivistas, eles predominaram muito nas pesquisas no século XIX, século XX, diria que até hoje, né? Mas quando houve o ciclo de Viena, no ano de 1922, na Áustria, alguns filósofos muito importantes resolveram aprimorar o positivismo científico, né? Então, eles decidiram que deveria se filtrar muita coisa do que Comte tinha colocado e avançar em outras. Então, para esses filósofos, a lógica, a linguagem, a matemática, a física são de fundamentais importância para a promoção do conhecimento científico, né? E assim eles ficaram conhecidos como neopositivistas, que seria uma nova possibilidade, né, de ver o mundo pela perspectiva positivista, mas agora de uma forma mais filtrada, né, de uma forma mais objetiva e com mais critérios, certo? E até hoje também se usa bastante esse modo de ver o mundo, principalmente na área de exatas, né, na área de matemática, e desses outros conhecimentos mais aplicados, né? Sobretudo a pesquisa científica voltada para a produção industrial, né, para a produção tecnológica. Então, próximo slide, por favor. O método dialético. Então, alguns autores colocam, né, que o método dialético começou ainda com Sócrates. E o que seria esse método dialético? Muitas pessoas acham assim, o método dialético é você ter uma afirmação, uma tese, uma negação dessa tese, que seria a antíntese, né, a antitese, depois faria uma síntese disso e pronto. Mas não é bem assim, né? Tem algo mais. Então, o método dialético, conforme definido também por esse dicionário de filosofia, ele acompanha todo o desenvolvimento dialético da ideia. Porque é inerente ao momento negativo, intrínseco a esse desenvolvimento. Aí tem mais coisas, só que eu não coloquei tudo, né? Continuando aqui no parágrafo, olha, a negação não mais como um nada abstrato, mas como um ser determinado e um algo. É somente forma para esse algo, é um ser do outro. Né? Tá meio assim filosófico, mas é porque realmente é assim. Eu diria que o método dialético, ele não é só composto pela afirmação e pela negação e pela síntese, mas ele produz um novo conhecimento, porque chega um momento em que há uma negação da própria negação, e tem que se avançar, né? Senão vai ficar só aquele exercício da afirmação e da negação, afirmação e negação, e vai avançar em que sentido? Então, esse método dialético, ele tem sido muito utilizado pelos estudiosos da geografia, pelos estudiosos do ensino, no sentido de ver sempre o outro lado, né? Então, você vê o que está lá, aparentemente, descrito num fenômeno que você observa, mas você vai atrás de saber o que acontece, né, numa outra perspectiva. Ou você pode fazer a crítica em cima da sua observação, ou a própria não aceitação do que você está vendo, aquela afirmação, né? Mas depois tem que avançar, tem que produzir um novo conhecimento. Então, não é um método simples, não é um método fácil, mas também é um modo de ver o mundo, né? Então, quando alguém diz assim, meu trabalho tem um método dialético, tem realmente?
Então, é bom a pessoa pensar, pesquisar, fazer leituras, né? Se aprofundar, porque não é só dizer que o método é dialético, mas da concepção de todo o trabalho fazendo esse exercício dialético da ideia, certo? Próximo slide. Muito bem. Então, a gente falou apenas desses dois, como eu falei anteriormente, porque são os que mais a gente ouve, né? Mais do que a gente vê. Agora nós vamos tratar da metodologia. Então, qual é a diferença da metodologia para o método, né? Então, a metodologia é um conjunto de técnicas utilizadas para o desenvolvimento da pesquisa. Ela vai se ajustar aos objetivos e à problemática. Outro autor, né, diz assim: metodologia é o estudo do método, ou seja, é o corpo de regras e procedimentos estabelecidos para realizar uma pesquisa científica dentro daquela ciência, a qual compreende o conjunto de conhecimentos precisos, metodicamente ordenados em relação a determinado domínio do saber. Ou seja, eu tenho um modo de vida, eu tenho uma filosofia de vida que segue o método dialético. Beleza. Dentro da ciência geográfica, que metodologias eu posso utilizar para viabilizar esse método? Então, a metodologia, ela possibilita uma averiguação do método. Ela se utiliza de instrumentos, de regras, de abordagens que podem comprovar a eficácia ou não daquele método que você acredita, que você tem na sua vida, certo? Então, quando se pede uma metodologia de pesquisa, não está se pedindo o método necessariamente, está se pedindo os critérios, está se pedindo os instrumentos, está se pedindo a abordagem que você vai fazer na sua pesquisa, tá? Próximo slide. E aí, gente, esse momento, eu acho que é importante a gente pensar assim, diante do método, diante da metodologia, diante dessas abordagens que nós colocamos, qual é a minha principal inquietação diante de um fato ou diante de um fenômeno? O que é que eu quero descobrir? E como é que eu vou fazer? Então, essas perguntas, necessariamente, elas terão que ser respondidas de acordo com o método que você tem, que você adotou, e pensar numa metodologia para tal. Então, essas perguntas sempre o pesquisador tem que estar atento, né? E fazer, porque às vezes você tem um objeto, e desse objeto você pode ter várias abordagens de pesquisa, né? Você pode desenvolver, às vezes, praticamente o mesmo tema, mas se você colocar aquele tema numa perspectiva de método diferente, de um outro colega, serão duas pesquisas diferentes. É impressionante, mas é verdade. Próximo slide. E aí, agora a gente vai tratar um pouquinho desses instrumentos, né, que estão lá no leque da metodologia. Quais seriam os instrumentos que nós poderíamos usar? Eu trouxe aqui na perspectiva da abordagem qualitativa, né, que é a nossa proposta. E dentro desses instrumentos, a observação ela tem sido um dos mais utilizados, né? Então, essa observação, você pode escolher se ela vai ser uma observação direta, se ela vai ser uma observação participante, no qual você vai ser um sujeito ativo da pesquisa, ou se ela vai ser não participante, né? Ou seja, você coleta os dados, coleta as informações, mas não está diretamente envolvido no grupo pesquisado. As observações na pesquisa qualitativa, principalmente na área do ensino da geografia, elas têm sido feitas quando você vai observar uma aula de um professor, quando você vai observar, por exemplo, a organização da escola, em que você conversa com a coordenação, com a direção, ou quando você observa o cotidiano, né, de toda a escola, são exemplos em que você pode usar a observação. Mas você também pode fazer para outros tipos de pesquisa, né, que envolve grupos populacionais, instituições, enfim, muitas possibilidades para você utilizar esse critério. Dentro desse critério da observação, existem vários detalhes que você tem que observar, né?
que, conjuntamente com o seu método, com a sua abordagem metodológica e com o seu referencial teórico, você vai poder elaborar esse instrumento de observação. Então, não existe um instrumento pronto. Você que vai montar o instrumento, o que você vai observar, conforme o que você está pesquisando, né? Então, por essa razão, é preciso estar muito atento a isso, porque geralmente os alunos querem tudo pronto, né? Ah, professora, a senhora tem modelo, né? O pessoal gosta muito de modelo. Tem modelo para essa observação, participante, não participante? Não. Você vai construindo ao passo que você vai pesquisando, ao passo que você vai lendo. Só para vocês terem uma ideia, acontece muito de você construir um instrumento, tudo direitinho, né? Fundamentado no método, fundamentado numa metodologia, no referencial bibliográfico. E aí, quando você vai lá para a realidade, que você vai pesquisar, que você vai estudar, que você vai observar, você vê que aquele instrumento não contempla aquela realidade da escola. E aí, professor, o que fazer? Nesses casos, eu sempre tenho orientado os meus alunos a fazerem um pré-teste. Então, primeiro você faz o instrumento, você aplica numa outra escola, não necessariamente na que você vai trabalhar, para você ver a viabilidade daquele instrumento. Se ele realmente contempla o que você quer, se faltou alguma coisa que você não pensou, se é melhor retirar um tipo de observação, né? Depois de você fazer esse pré-teste, você conversa com seu orientador ou orientadora, faz os refinamentos, os ajustes, e aí sim você aplica o instrumento lá na escola, no lugar que você for fazer a pesquisa, tá? Próximo slide. Outros tipos de instrumentos, os questionários, as entrevistas e os formulários. Muitas pessoas acham assim que questionário é a mesma coisa que entrevista, mas não é. Geralmente, o questionário, ele pode até ter uma estrutura semelhante, né, da entrevista, mas geralmente no questionário você entrega o material, né, o formulário, para a pessoa que vai responder. Hoje em dia, com as novas tecnologias, né, a gente manda até por e-mail e a pessoa bondosamente responde e retorna. Se bem que eu ainda prefiro pessoalmente, né? E aí você entrega, a pessoa responde conforme ela vai achando que é a resposta. Esses questionários, eles podem ser do tipo fechado. O que é o questionário fechado? É aquele que tem uma pergunta e as alternativas para marcar as respostas. Ele pode ser aberto, ou ele tem só a pergunta e tem lá o espaço para a pessoa escrever a resposta. Nesse espaço, eu até abro aqui um parêntese, quando você quer uma pesquisa, principalmente qualitativa, né, deixe um espaço razoável, né, de algumas linhas para a pessoa escrever. Às vezes a pessoa deixa só uma linha, não dá nem para a pessoa desenvolver uma ideia, né? Então, se for um questionário aberto, com espaço para resposta dissertativa, então deixa um espaço que a pessoa possa fazer, tá? Ele pode ser misto, no sentido de ter tantas questões fechadas como questões abertas. As entrevistas, elas são mais, assim, de forma presencial, né? Ou mesmo que não seja presencial, seja online, mas são de forma mais direta, entre o pesquisador e o entrevistado. Por quê? Porque ali você analisa não apenas as respostas da pessoa, mas todo um contexto que envolve, né? Além disso, quando você faz entrevista, acontece muito dos entrevistados irem para além das respostas. Então, você faz lá uma pergunta aberta e deixa a pessoa à vontade, falando, respondendo, né? E, de repente, ela toca em assuntos que você nem tinha pensado para sua pesquisa, mas que vão acabar sendo fundamentais, né? Então, por isso que a entrevista tem esse lado muito bom. E, geralmente, numa pesquisa qualitativa, são extremamente importantes, porque, às vezes, você tem só uma, duas ou três pessoas que vão participar, e elas te dando muitas informações, melhora a qualidade da análise da sua pesquisa. Nesse sentido, a entrevista ela pode ser semi-estruturada, quer dizer, ela pode ser uma pergunta aberta, né, para que a pessoa responda
normalmente, ela pode ser não estruturada, ou seja, você vai conversando e vão surgindo as questões, vão surgindo as afirmações, você não montou uma estrutura anterior à entrevista, uma estrutura de perguntas, né? Ela pode ser orientada, você dá algumas palavras-chave, né? Alguns indicadores, e a pessoa vai conversando, vai comentando, vai falando. Ela pode ser também em forma de grupo. Inclusive, na minha tese, né, eu trabalhei um pouco disso com um grupo de discussão. Então, a gente coloca as questões, o grupo participa, um fala uma coisa, outro fala outra, é muito interessante. Pode ser também através de um roteiro de perguntas, né? A pessoa lê e depois ela desenvolve a fala dela ou a escrita, né? Conforme ela achar melhor, e você como pesquisador. Também existe o formulário, que também é parecido com o questionário, mas ele já é mais, assim, objetivo, né? E geralmente é presencial, certo? Então, esses são os tipos de instrumento que mais a gente tem utilizado na pesquisa qualitativa. Próximo slide, por favor. Tem também o diário de campo. Eu recomendo sempre que os meus orientandos tenham esse diário de anotações, né? Não só de campo, né, de pesquisa de campo, quando você for ao seu lugar de pesquisa, mas também do dia a dia. É muito comum quem está pesquisando ter momentos de insight, assim, né, que você está aqui, de repente você está pensando em outra coisa, mas aí vem uma ideia, e aí se você tiver como anotar essa ideia, é muito interessante, porque a gente esquece mesmo, né, gente? Mesmo vocês, a maioria sendo muito jovens, mas é tanta coisa para a gente pensar que a gente acaba esquecendo. Então, nesse diário, anotações, reflexões, dados interessantes, curiosidades, é bom que você anote, né? Eu lembro que no tempo que eu fazia o mestrado, eu tinha uma caderneta, né? Andava na minha bolsa. Então, às vezes, eu estava dentro do ônibus e lá mesmo tinha uma ideia, anotava uma frase, uma coisa, para quando eu chegasse em casa, eu pensar melhor, né? Escrever, ou fazer uma pesquisa, ou fazer uma leitura. Então, é sempre bom a gente ter. Hoje, com as tecnologias, tem um celular, tem você pode passar uma mensagem para um amigo, né? E depois pegar para poder anotar, para poder pesquisar e adiantar o serviço. O próximo slide, por favor. Bem, alguns tipos de análise. Então, você está aqui na seguinte situação: você já tem o seu método, você já tem a sua metodologia, você já tem seu instrumento, coletou as informações, coletou os dados. E agora, faz o quê? Né? Agora vem a análise. Então, nessa análise, você pode fazer uma tabulação, não só usando os critérios quantitativos, né? Mas também na pesquisa qualitativa, você pode fazer cruzamento de respostas para ver em que medida essas respostas são parecidas. E aí você pode, de repente, montar alguns gráficos, né? Como, por exemplo, se você entrevistou 10 pessoas, 5 pessoas deram uma resposta parecida, 2 mais outra resposta e as outras 3 respostas muito diferentes, dá para você fazer um gráficozinho pizza pequeno, né? E fazer essa tabulação para ficar como um recurso visual do seu trabalho. Claro que você vai num texto explicar tudo isso, né? Você vai explicar, você vai analisar, você vai recorrer a referências bibliográficas para fazer toda essa contextualização. Você pode fazer análise de conteúdo, quer dizer, análise do que está compreendido nas respostas, né? E tem autores como Bardan, né, que trazem toda a técnica, né, para fazer essa análise de conteúdo. Você pode fazer análise do discurso, né, que é muito parecido, mas já envolve outros critérios, né, principalmente mais subjetivos. Enfim, você vai ter que usar algum desses critérios para analisar o que você coletor de informações e de dados, tá? Que são apenas alguns tipos, mas existem muitos outros. O próximo, as referências, né? Então, gente, eu trouxe essa abordagem aqui para vocês, né? Bem generalizada, né? Do que seria uma pesquisa científica, do que seria o método e a metodologia, no intuito mesmo de a gente conversar, né? E eu queria muito saber de vocês que estão aí nos ouvindo,
Se vocês já pensaram nesse método, se vocês já pensaram na metodologia, que fase da pesquisa vocês estão e como eu posso, de alguma forma, ajudar. Então, fico à disposição e agradeço aí a oportunidade. Ótimo, tá esperando aqui me colocar em tela, tá? Então, excelente apresentação, professora Mugiane. A professora Mugiane, ela faz aí um percurso, né, desde a reflexão do que seria pesquisa, pontuando a importância de entender também os principais tipos dessa pesquisa, quanto à sua abordagem, a natureza, tá? Diferenciando método e metodologia. E aqui no chat, né, durante a sua fala. Eita, teve algum problema com a internet da professora. Ela acabou saindo da nossa live, mas por enquanto enquanto ela não retorna, a gente vai. Vocês podem ainda fazer alguns comentários, tá? No chat, que eu vou estar repassando aqui. Pronto, os monitores vão estar também passando o link de presença daqui a pouco. Kelly, levantamento bibliográfico seria uma questão que você está colocando aí. Neide, deu uma caída aqui para mim, você pode retomar a... Pronto, eu nem tinha iniciado ainda, professora. Estava só dando uma olhada aqui no chat e verificando se tinha algumas questões, tá? Então, sobre as reflexões que foram feitas, que foram importantíssimas, né? Principalmente no início da pesquisa, algumas dúvidas, né, que vão aparecer, principalmente quanto ao uso, né, de que método utilizar, dos tipos de pesquisa, dos instrumentos, até os próprios instrumentos, né, de pesquisas, eles são importantes e vai depender também da pesquisa, né, da natureza da pesquisa que o autor, né, pesquisador aí vai estar desenvolvendo, né. Até a construção é importante, porque até a construção do questionário, eu lembro dos alunos do TCC, quando eles vão construir o questionário, eles fazem umas perguntas, um direcionamento que às vezes nem conversa com o objetivo da pesquisa, né? E aí a gente precisa ter nesse momento também a reflexão, refletir, né, quais questões, né, vão ser importantes aí para a gente estar direcionando, ter cuidado também com o tamanho desse questionário, né? Muitas vezes aqueles questionários são bem extensos, quem vai estar respondendo, participando da pesquisa, pode, no meio da pesquisa ou no meio da resolução desse questionário, abandonar, né? Pela quantidade excessiva também de perguntas, né? Então tem todo um cuidado relacionado ao uso, né, desses instrumentos. Na geografia física, a gente utiliza muito o checklist, que seria o que você colocou como diário de campo, né? A gente faz um ajuste no sentido de avaliar, né? Faz todo esse levantamento do que é da natureza, né? No caso da natureza da física, ambiental, natural também da área, tá? Para a gente poder, né, fazer esse levantamento e identificar em campo, né, quais seriam os processos e também seriam outros, né, como você até colocou um ponto importante da fazer a pesquisa teste, né, a visita teste, né, que é importante também para saber se o nosso instrumento ele vai responder, né, de forma a contento aí a nossa inquietação, tá? Bem, também, Ronilde, só fazendo assim uma observação na sua fala, né? A partir da sua fala, não é na sua fala, né? É que, às vezes, a gente, pela falta de experiência, né, a gente quer muita coisa, né? Eu digo assim, vai com muita sede ao pote. Então, é muito melhor você se concentrar num aspecto, mas dar conta daquele aspecto, né? Fundamentando, fazendo leitura, escrevendo, reescrevendo, ouvindo o seu orientador, ouvindo mesmo, gente, porque tem orientando que parece que o orientador não disse nada, mas disse, é porque não quer escutar, né? Então, prestando atenção nas orientações, prestando atenção nos textos, para que a gente vá fazendo com que o trabalho tenha qualidade, não interessa a quantidade. Tem muita gente que acha assim, meu trabalho deu 200 páginas. Gente, ninguém quer mais nem ler trabalho de 200 páginas, pelo amor de Deus. Vamos com calma, né?
E às vezes você pega um texto desse, repete bastante, muita coisa. Então, a gente tem que ser objetivo. É um trabalho científico, então ele tem toda uma linguagem específica dentro dos critérios científicos, né, da normatização científica. No caso do Brasil, além de tudo isso, a gente ainda tem a ABNT, né, que é uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que providencia todos os detalhes, né, que você imaginar e não imaginar para você dar um critério científico para o seu trabalho, né. Enfim, tem muitas coisas que podem ser feitas. A respeito também do tamanho do questionário que você comentou, do tamanho da entrevista. Hoje em dia, ninguém tem tempo de nada, né? Eu mesmo recebo, assim, no meu e-mail, às vezes, colegas, né, que estão orientando trabalhos de doutorandos ou de mestrandos, e aí manda e-mail, diz, professora, responda esse questionário, né? E aí, às vezes, eu vou responder, e eu digo, meu Deus do céu, eu estou sem tempo, e aí uns questionários grandes, umas coisas assim, que você tem que parar e pensar. Não dá só para você chegar e marcar um X numa resposta, ou se for um questionário ou um formulário mais dissertativo, esse é que precisa pensar mesmo, né? De repente, se você tiver duas perguntas, mas elas responderem a sua pesquisa, não precisa mais do que isso, né? Verdade. Lembrando de alguns questionários que inicialmente eu peço que os alunos possam também pensar, né? Inicialmente as primeiras ideias deles sobre o que perguntar, né? Por pesquisando, e alguns vêm umas questões tão objetivas, né? Que a resposta, quando se for dessa forma, a resposta vai vir ou sim ou não, Ou talvez. não. Né? Aí acaba a pesquisa. Como é que a gente vai desenvolver, né? E a conversa exatamente em cima disso, né? Ter cuidado para a gente, como é que a gente vai desenvolver em cima dessa resposta, né? Então, organizar, né, a pergunta-chave, né? Que ela e também ela possa estar respondendo o meu objetivo. Professora, tem umas perguntas. Eu vou ler aqui conforme o título aqui do nome de vocês, tá? João Grafia. Ele colocou aqui que, fazendo um comentário, né, da sua fala, ele coloca que o estado positivo, né, é a base da razão. A Cremilda aqui, ela faz um comentário sobre os tipos de método, dizendo que tem um professor que fala muito, né, que trata muito sobre esses métodos, e ela gosta muito dessas palestras, e que está apaixonada, né, pela geografia, que bom. Muitos alunos, né, do PPGE, como você tinha mencionado. Professor, veja uma mensagem no chat, rapidinho, antes que eu fale aqui a pergunta. Uma mensagem do Marcos. Se você achar interessante aí a sugestão dele, e aí eu já faço o questionamento. Mas aqui, para mim, só aparece um tutorial, eu não estou... Acho que tem Subiu. para abrir, né? Não aparece aqui do lado, não, chat privado, mas eu vou falar então. Ele coloca aqui que ele tem em mãos alguns métodos e metodologia dos mestrandos, e se a senhora quiser, a Mara pode compartilhar. Tá, é porque assim, em princípio eu tinha falado com a Bashira para ser com antecedência para que eu pudesse projetar, né? E desenvolver uma fala. Mas assim, alguns de vocês podem ir falando mesmo, escrevendo, né? Porque aí se torna até mais prático, né? Mais rápido. Pronto, pois aí a gente vai agora para o primeiro questionamento, que é do José Francisco, e ele pergunta, né, professor, é importante situar a pesquisa quanto à abordagem, à natureza, antes dos procedimentos? Olha, José Francisco, é uma pergunta muito interessante. Eu diria assim, tudo começa de uma boa conversa com o orientador, né? Por quê? Porque o orientador, ele já tem um método dele, ele já tem uma forma de ver a vida, ele já tem um estilo de pesquisa, ele já tem toda uma abordagem metodológica, né? E geralmente você vai ter que se adaptar, né, a esse estilo de trabalho. Então, tem orientadores que, inclusive, fazem um capítulo à parte, né, na dissertação, só para poder descrever o método, a metodologia, as abordagens. Tem outros orientadores que conversam com seus alunos para que
façam isso de uma forma mais discreta na introdução, né? Outros fazem na introdução e no decorrer do trabalho, conforme forem apresentando os dados, as informações, vão detalhando essas abordagens, né? Mas eu entendo que, isso é uma opinião minha, quanto mais claro ficar para o leitor o que você trabalhou, a forma que você viu, melhor. Porque quando você escreve um texto científico, você não escreve para você. Você escreve para pessoas que você nem imagina. Às vezes, pessoas que ainda nem nasceram, né? Então, vai ficar para a história, vai ficar guardado. Então, quanto mais claro você for, melhor. Ótimo. Tem uma outra pergunta. Deixa eu ver, até agora tem 3, né? Mais 3 perguntas. Vamos lá. E como a gente está com um tempinho, a gente vai trabalhando de uma a uma. A pergunta da Fabiana Moreira. Com relação ao estudo da paisagem e cultura, qual tipo de método a senhora acha mais viável para se fazer? Olha, Fabiana, como eu falei agorinha, né? É bom conversar com o orientador, porque se você escolher um método dialético, é uma perspectiva de pesquisa. Se você escolher o método hermenêutico, ou qualquer outro que seja, é outra perspectiva de pesquisa, né? Talvez seja o caso de você refletir mais sobre a metodologia, que seriam os instrumentos e a abordagem dessa pesquisa, né? Tem que conversar com o orientador, né? Não tem como assim eu te dizer sem conhecer o seu projeto, conhecer seus objetivos, né? Então, você tem que conversar com o seu orientador. Acho que você está no mestrado, né, Fabiana? E conversando com o seu orientador, vocês vão chegar numa concepção melhor, né, para essa pergunta. Ótimo. A próxima pergunta é do Hudson Mesquita. Professor, estou trabalhando a utilização do mapa tátil em aulas de geografia no ensino básico. Em relação a método e metodologia da pesquisa, estudo de caso, pesquisação, relato de experiência. Uhum. O Hudson, ele foi meu ex-orientando de TCC, também de residência pedagógica, né? Hudson, é o seguinte, repito, né, conversa com o seu orientador, mas do que eu sei do seu trabalho, porque eu participei, né, uma parte, no início, assim, talvez você nem pensasse ainda em mestrado, né? Se for um estudo de caso, fica muito interessante você fazer, porque é uma pesquisa ampla, é uma pesquisa que você vai levantar uma problemática, né, para você descobrir o que está causando um certo problema, uma causa, um porquê. Uma pesquisação, você teria que pensar para além do que você está se propondo, né? Por quê? Porque a pesquisação, ela subentende que você vai desenvolver uma proposta resultante da sua pesquisa. Uma proposta que vai ser aplicada, né? Relato de experiência, eu penso que não, porque no mestrado é preciso você avançar mais. Então, você pode até relatar a sua experiência, deve, mas você deve encontrar caminhos na abordagem metodológica que dê um caráter mais amplo para essa experiência. Bem, você contou sua experiência. O que você quis dizer com ela? Que problemática você levantou? E a partir dessa problemática, você vai trazer os dados que você coletou na sua pesquisa. Então, converse com seu orientador, né, ou orientadora, não lembro se você está com a Josélia, para você ver com ela a melhor forma de você trabalhar. Ótimo. O bom também das lives, elas vão dar pistas, né? Pistas para as questões, né? Que às vezes no início, a gente não tem. Eu sei que os alunos querem, assim, sabe? Querem, professor, é isso, é aquilo. Que é a fórmula, né? Que é o direcionamento. Mas não tem. Mas dependendo da área, dependendo do. Tanto que a própria organização, né, de um artigo científico, dependendo da área, a gente vai ter 2 formas, 3 formas diferentes, e ali é exatamente como a professora Mugente está falando, né? Dialogar com o orientador e ver qual é a perspectiva que ele já vem trabalhando, né? Não adianta fugir,
né, seguindo essa linha, conversar, dialogar sobre esses métodos, de como inserir esses métodos na pesquisa também, dialogar com o objeto de estudo de vocês, com os referenciais. O professor Fassan, que nas últimas lives, né, mencionou aí a importância do caderno, de fazer à mão, né, de rabiscar mesmo e sair um pouquinho das telas para Eu, consolidar, né, todo esse conhecimento. E eu falando para ele que peguei essa mania do tempo do mestrado, né, que ele desenhava, ilustrava, ainda hoje ilustra, né? eu tenho, quando eu fiz a minha pesquisa de doutorado, talvez eu falando aqui de como foi minha pesquisa, ajude também alguém, né, a pensar. Então, Uhum. eu utilizei 3 instrumentos de pesquisa no meu doutorado. Um questionário, que eu apliquei pessoalmente na universidade, né, foram mais de 100 questionários para cursos diferentes do primeiro período. Inclusive, eu tive a ajuda da Sara Cardoso, lembrando aqui, né, Sarinha, que me ajudou a aplicar. Depois dos questionários, eu desenvolvi uma atividade de 4 perguntas abertas, né, com fotos, com charge, né, e os alunos responderam já num grupo menor, né, porque era esse mesmo, fazia parte desse mesmo primeiro grupo, mas com menos pessoas, né. E depois, com esses mesmos sujeitos, só que num grupo menor ainda, a gente fez um grupo de discussão. Com base na atividade que eles tinham respondido, eles agora foram falar oralmente. Por quê? Porque eu fiz uma leitura do livro de Vygotsky, que foi meu principal referencial teórico, e ele trabalhou assim, que 2 formas eficiência de você saber se a pessoa aprendeu ou não aprendeu, é utilizando a linguagem falada e a linguagem escrita. Então, ao fazer a atividade que os sujeitos teriam que responder de forma escrita, eu utilizei uma linguagem, que para Vygotsky é mais elaborada, exige mais um pensamento, é você e o papel, né? E já a linguagem falada é mais espontânea, você fala, às vezes você não está nem pensando no que está falando, né? Se mexe até em encrenca. Então, a fala é mais espontânea. E aí, fazendo o cruzamento da linguagem falada com a linguagem escrita, eu tive muitos bons resultados. Aí onde que eu quero chegar? Esses questionários, eu tabulei à mão, fui anotando as respostas, inclusive frases, porque ele foi semi-aberto, frases e tudo. Gente, foi assim, um volumão de coisa escrita, né? E depois eu digitei todas as respostas e levei para minha orientadora. Foi um caderno de quase 80 páginas só de digitado, fora as páginas que eu escrevi à mão. Foi trabalhoso, foi, mas é a forma que eu encontrei de eu aprender, de eu Uhum. internalizar o que aquelas pessoas estavam me dizendo. Talvez eu não conseguiria ir logo direto para o computador e tabular logo e, ao mesmo tempo, raciocinar. Foi a minha forma. Mas pode ser que outras pessoas tenham outras formas, né? Então, cada um vai encontrando o seu ritmo de estudo, o seu jeito de estudar. É importante também que o pesquisador ele não se limite a esperar do orientador textos para leitura, ficar esperando que o orientador diga quais são os objetivos. Não. Pesquisador subentende uma pessoa autônoma. Uhum. Então, ela vai procurar, ela vai atrás. Ah, eu encontrei em inglês, pois procura um jeito aí desse Google traduzir, né? Se você não souber. Ah, eu encontrei isso aqui em espanhol, enfim. Você vai atrás, pesquisar. É você quem tem que levar para o orientador as novidades, não o orientador trazer novidade para você, né? Então você vai, pesquisa, vai atrás, se informa, investiga. Esse processo, que é o processo da pesquisa, ele se torna até mais importante do que o produto da dissertação. Por quê? Porque quando você aprende a ser um pesquisador, você vai aprender a ser, por exemplo, um bom profissional, um bom professor. Um professor universitário, se você for o seu desejo de ser, ele precisa estar o tempo inteiro pesquisando, o tempo inteiro estudando. E eu diria que esse momento que nós estamos vivendo, ele se torna muito mais desafiador do que há 10, 20 anos atrás. Porque há 10, 20 anos atrás, nós não tínhamos tanta fonte de pesquisa. Então, aqui tinha, a gente dava um jeito de se virar com ela.
Hoje a gente tem excesso de informação. Então, Uhum. além de pesquisar, a gente tem que filtrar aquelas que realmente nós vamos tirar tempo para ler. Né? Então, eu acho que agora está até mais complicado por isso, né? Mas faz parte da vida do pesquisador, né? Verdade, cria aquela página no computador, eu arquivo que eu vou ler, aí fica lá só colocando, né? Se a pessoa, a gente tem que ter até um método, uma metodologia, um método, né, para até selecionar esse material, critérios, né, até para selecionar esse material. E o importante que a professora menciona também, do percurso, né? Às vezes, na própria metodologia, durante a escrita, né, do material, a gente esquece de mencionar qual foi esse percurso até chegar nos resultados finais, né? Geralmente deixa de uma forma, dependendo, né, da pesquisa, deixa de uma forma muito direta, né? Esquece um pouco de relatar, né, todo o caminho, usando quais foram as técnicas utilizadas, os instrumentos, como foi utilizado, né? Enfim. Tem outro. Até porque, Runeide, eu estou aproveitando aí a sua fala para lembrar das coisas. Até porque quando você faz uma pesquisa, eu falei, ela nunca se acaba. Ela vai ser contestada em algum momento, até por você mesmo, né? Então, por exemplo, acontece muito comigo de eu pegar trabalhos que eu escrevi alguns anos atrás e dizer assim, meu Deus, como é que eu fiz isso, né? Não, eu não devia ter feito isso, eu devia ter colocado assim e tal. Então, você mesmo vai querer melhorar o seu trabalho. E também tem outros colegas que vão ler e vão contestar. Não, não é assim. Por que que não é assim? Aí faz uma outra pesquisa para contestar o que você escreveu. Então, quanto mais a sua metodologia, seus instrumentos estiverem claros, melhor. Porque aquele que for contestar ou aquele que for dar continuidade ao que você pesquisou, ele precisa entender os passos que você deu. Ou Uhum. para continuar a fazer as mesmas coisas, ou para descobrir aonde foi o problema, evitar aquele problema e fazer uma outra pesquisa. Né? Não é receita, mas é uma orientação que seu trabalho tem que deixar claro para os outros, como eu falei. Nós não escrevemos para nós escrevemos para os outros. E não é só para uma banca, é para muita gente. Então, tem gente que às vezes nem é da geografia, vai ler seu trabalho, né, para poder entender um aspecto ou outro. Então, se você não for muito claro no que você está escrevendo, a pessoa até desiste. Ah, não vou ler isso aqui que eu não vou entender nada, né? Então, às vezes a pessoa quer colocar termos muito complexos que nem ela mesma entende para poder, tipo, enfeitar o trabalho. Não é assim, né? Uhum. Tem duas questões aqui, professora, que eu acredito que elas são próximas, né? Você pode até conversar em cima delas, que é do Rogério e da Mara. O Rogério, ele pergunta, né, professora, em caso de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, qual termo poderíamos usar para classificá-la de forma técnica? Pesquisa mista, híbrida, e a questão da Mara, professor, é possível um trabalho com dois métodos de abordagem? Aí eu aproveito e acrescento sítios. Então, método, eu acho difícil, né? Ter mais de um. Porque o método é um estilo filosófico que você vai do começo ao fim do trabalho. Agora, metodologia, você pode utilizar instrumentos, abordagens diferentes. Por Uhum. exemplo, considerando a primeira pergunta, né? O quantitativo e o qualitativo. A pesquisa qualitativa, geralmente, ela não se preocupa com a quantidade de respostas, quantidade de pessoas, né? Porque ela é trabalhada para pessoas. Ela foi uma pesquisa desenvolvida para o âmbito social, né? Para as pessoas. Então, a pesquisa qualitativa acontece muito na área das ciências humanas e sociais e educacionais por isso, né? Porque ela vê a subjetividade nas respostas. Tem pesquisa qualitativa que tem uma ou duas pessoas só entrevistadas, né? E mesmo assim uma boa pesquisa. Quanto a utilizar o método quantitativo, ele está mais relacionado a essa quantidade que segue um critério mesmo, né, de amostragem. Talvez você possa fazer o seguinte, você possa usar a pesquisa qualitativa, mas com o tratamento dos dados, né, você pode trabalhar nessa perspectiva da quantidade também, né, dependendo
do tipo de material que você tenha. Se foi um questionário, talvez seja melhor, né, de tabular, se for uma entrevista com as pessoas. É muita coisa, Rogério, assim, na verdade, a gente tem que ver realmente o seu trabalho para poder dizer. Mas método, não. Talvez metodologia, sim. Acho que eu respondi também a Francisca, né? Ou é a Mara? Amara. É. A próxima pergunta, eu vou só comentar aqui do Geografia novamente, né? Ele fala que acho que Gente, já esse nome é de batismo. tem uns 10 cadernos com citações. Aí ele complementa lá embaixo. Escrever é muito importante, reescrever também. E temos duas questões, são diferentes. Eu vou iniciar a primeira do Leandro. A questão do Leandro fez duas perguntas, né? O Leandro ele pergunta, professora, se minha pesquisa requer um mapeamento de um objeto de estudo, exemplo, canais do YouTube, o procedimento de coleta desses dados pode ser caracterizado pelos levantamentos survey, né? Survey. Pode sim, Leandro. Leandro me orientando, né? Pronto. Pode sim, Leandro, viu? Porque, na verdade, assim, a forma que você vai coletar, né, ela tem forte relação com o seu objeto, né? Que está dentro dessa relação das mídias sociais, né? Dessas tecnologias. Pode sim. Agora, a análise é que nós vamos ter que fazer uma análise, né? Provavelmente na pesquisa qualitativa, porque nosso universo ele se torna até um pouco subjetivo, né? Só para esclarecer para os que estão assistindo, Leandro, o Leandro vai fazer um levantamento nos canais de YouTube dos professores que ensinam geografia através dessa plataforma. Então, imagina, tem muita gente que nem é formada em geografia e dá aula de geografia. Tem muita gente que nem se propõe a ensinar geografia, mas acaba ensinando geografia, né? Tem muitas pessoas que utilizam os conhecimentos das categorias, dos conceitos da geografia, para explicar, tem outros que não. Então, tem muita subjetividade. Você vai fazer a coleta, vai fazer. Ele vai trabalhar coleta e conteúdo, fazer análise de conteúdo também? Provavelmente ele vai analisar o conteúdo. Vai depender muito do andamento da pesquisa, porque se o universo for muito grande, talvez não dê conta no mestrado dele avançar, né? Mas a gente tem essa intenção. E ele também continua fazendo outro questionamento. Professora, na dissertação é interessante conversar com um ou mais autores na hora de embasar teoricamente o uso, escolha dos métodos no estudo? Ou apenas um já está bom? Depende, né, Leandro? Se um autor responder às suas necessidades, não precisa ser dialético com ele, porque é uma abordagem metodológica bem específica, né? Se ele responder sim. Agora, se precisar de complementar, né, para atender os seus objetivos, para atender sua metodologia, não tem problema colocar outros autores. Kelly, você colocou 3 informações, eu fiquei ainda na dúvida do direcionamento da tua dúvida. Né? Você colocou lá sobre levantamento bibliográfico, e agora escreveu sobre geografia da saúde. Você fala especificamente de quê? Né? Dá mais uma frase aí para a gente organizar e facilitar aqui a professora comentar. Bem, seguindo, pode deixar, Marcos. Temos aí o questionamento do Miqueias, e ele faz uma pergunta que é atual, né, dos trabalhos no ensino básico, que descobriram, né, os estudantes. Já teve o GTP, No né? ensino superior também. Qual sua visão sobre o chat GPT para pesquisa? Gente, olha, eu vou contar uma experiência aqui. Aí ele complementa, rapidinho, professor, desculpa. Qual a sua visão sobre o chat GPT para ajuda no desenvolvimento de pesquisas? Pronto. Tá, vamos por partes. Miquéias, esses dias eu tenho um rapazinho, filho, né, de 16 anos. Aí ele disse, mãe, eu estudando para as provas da escola, né, e tal. Aí ele disse, mãe, eu fiz uma pergunta lá no site do GTP e estava errado, mãe.
Aí eu digo, e aí? Não, mãe, a sorte é que eu perguntei meus amigos lá na escola e tal, né? E fiz a prova, mas o chat estava errado. Então, assim, não confio muito nessas coisas, não, né? Até porque eu vejo assim que há uma precariedade quando você minimiza uma pesquisa, né? Eu falei muito durante a fala do processo. Então, é importante o processo, é importante você se dedicar, pesquisar autores, ir na biblioteca, manusear livros. Às vezes você pega um livro que inicialmente não tem nem aquilo que você está querendo, mas você manuseia e tal, acha uma coisa interessante que vai, assim, mudar, né, a concepção de você ver as coisas. Então, vamos respeitar o processo, né? Essas coisas que diminuem demais o tempo, elas não são boas. E falando aqui numa outra experiência, a minha filha fez um comentário que eu fiquei pensando, até comentei com os alunos, né? Ela disse, mãe, minhas amigas não têm paciência de escutar uma música de 2 minutos. Elas só têm paciência de escutar os 30 segundos da música no TikTok. Quer dizer, essa geração de 14 anos, 13 anos, nenhuma música não quer escutar. Eu disse, minha filha, pois eu na minha adolescência, eu tinha os gravador de fita. Esperava no rádio tocar para gravar, né? E aquilo era o divertimento. Hoje não tem paciência. Às vezes eu olho assim, os jovens angustiados quando o Google demora 10 segundos para dar uma resposta, diz que a internet está muito lenta. E aí eu lembro que no tempo que eu fazia meu mestrado, a gente tinha disquete, que no disquete não cabia 2 fotos. Eu tinha que ter vários disquetes para guardar várias fotos numa câmera, né? Já tinha digital, mas era assim, uma coisa que hoje é dinossáurica, né? Coisa antiga. E esse processo me ajudou em muita coisa, a ter paciência comigo mesma, a ter paciência de ler, de voltar, de não ter pressa, de degustar o conhecimento. Porque você tem que ter prazer no que está fazendo. Se você fizer um mestrado, um doutorado, um TCC, só por fazer, só para ter um diploma, é muito diferente de você aproveitar esse momento para aprender, para ter aquela sensação de que você está conseguindo, de que você está incorporando novas coisas na sua vida, que você está crescendo como ser humano, né? Então, eu não sou muito favorável, não. Pode me chamar de antiquada, mas eu não sou, não. Vai chegar um momento em que você vai se deparar com referenciais, né, que você já tem essa familiaridade, né? Acaba que você chega no momento em que, pronto, eu estou quase entendendo, né? Já estou tendo uma visão mais abrangente aí sobre o meu tema, já sei quais são os meus referenciais, os meus autores bases também. Então, é importante esse processo, né, de compreensão aí da pesquisa, né? Tem outro questionamento do Jaelson Lopes, professora. Durante a realização da investigação, bem próximo do que você acabou de mencionar, né? Durante a realização da investigação científica, os procedimentos metodológicos muitas vezes se misturam. Quais dicas você daria para nos ajudar na organização e sistematização da pesquisa? Muito bem, Jaelson. Eu penso assim, que a pesquisa, ela não nasce pronta, ela vai se construindo. Tem coisas que você vai fazer que você não vai usar, né? Pode ter certeza do que eu vou falar agora. Se você vê uma dissertação, um trabalho de 80 páginas, pode ter certeza que a pessoa escreveu no mínimo umas 150, e as outras ela descartou, né? Ela não usou. Porque a pesquisa é assim, né? Ela vai, ela mesma se construindo. Agora, a dica que eu dou é você trabalhar sempre mirando nos objetivos. Então, quando você escrever um objetivo, você já pensa logo que abordagem metodológica eu posso utilizar, que instrumento eu posso utilizar para me ajudar a responder esse objetivo. É um questionário? Que questões? Aí já vai colocando ali do lado do objetivo, né? Eu penso que é um começo
para você organizar a sua pesquisa partindo disso, né? De objetivos bem feitos, bem estruturados. Porque se no final da sua pesquisa você não atingir os objetivos, sua pesquisa está invalidada. Então, tem que ser feito. Ah, professora, mas no meio do caminho, esse objetivo eu não consegui, pois tire ele do seu trabalho. Bote outro, né? Bote o que realmente você conseguiu. Então, eu começaria pelos objetivos. Que instrumentos, né? Como é que eu faço para atingi-los, né? A gente já está definindo, né? Tem um processo de definição desses objetivos gerais, específicos, né? Principalmente, o professor Facena, na última live, ele faz até um diálogo sobre isso, né? De colocar no papel quais são esses objetivos específicos e quais seriam os procedimentos para atender, né? A esses objetivos. Bem, então finalizamos os questionamentos. Tem aqui só um comentário do João Grafia novamente, sobre uma aula de campo que ele realizou recentemente. E ele cita, né, que os alunos usavam o celular como gravador, né, nessa aula de campo, para registrar a fala dos cidadãos da cidade visitada. E, segundo o João Grafia, foi enriquecedor. Excelente. Na verdade, assim, no caso, ele fez um trabalho, né, da escola, não foi uma pesquisa científica, né? Isso até é bom falar que quando você vai elaborar todos esses instrumentos, né, de pesquisa, todos esses caminhos que você vai colocar, não se esqueçam de submeter ao comitê de ética, porque o comitê de ética, ele vai te dar uma noção, né, se aquele questionário realmente ele está bem elaborado, se precisa adequar algum termo, alguma coisa, para que depois você não se meta em nenhuma confusão, né? Porque a gente trabalha com pessoas que, na maioria das vezes, nem entendem o que a gente está fazendo, né? A maioria não é pesquisador, é pessoa comum da sociedade, não entende, né, o que a gente está fazendo. E, de repente, pode até se ofender com alguma pergunta, né? Então, o comitê de ética existe justamente para fazer esse filtro. E acaba dando para a pesquisa um olhar mais científico, né? Com mais uma aprovação. E como eu falei, né? Os pares, em caso, os professores, a equipe de pesquisa, o comitê de ética, eles colaboram para a aprovação do seu trabalho, ser ou não ser científico, né? Ter esse know-how científico. Bem, então, a equipe. Pronto, tem mais um aqui do Leandro para encerrar. Apesar que a gente ainda tem um tempo, tá, gente? Que se quiserem ainda colocar alguns comentários. Leandro Santos, ele pergunta, professor, antes de finalizar, comente os principais erros ou coisas que as pessoas esquecem, que geralmente você encontra lendo as metodologias de trabalho que você avalia. Legal, né? Leandro gosta de provocar, né? Hein, Leandro? Assim, de memória, talvez eu lembre algumas coisas. De forma geral, né, quando a gente corrige um trabalho, principalmente para qualificação, eu diria mais para qualificação, não seria nem erro, mas eu diria assim, que seria mais para falta ainda de um amadurecimento do trabalho, né? O que eu vejo muitas vezes é que os pesquisadores se propõem a muitas coisas, né? Colocam objetivos muito amplos e com instrumentos que às vezes não vão dar conta de responder os objetivos. Não conseguem fazer esse link, né? Uma outra coisa também que eu observo é que muitas metodologias não são construídas com base no referencial teórico que o autor coloca no texto. Então, às vezes, ele escreve lá o capítulo 1, capítulo 2, e quando vai para a metodologia, ele usa autores que estão. Ele nem fala no texto, ele nem conversa, né? Tipo assim, autores que são muito utilizados, como Lakatos e tal, né? Fica-se uma coisa descontextualizada. Não estou dizendo que esse autor não é bom, pelo amor de Deus. Estou falando assim, é que se você não o cita lá nos capítulos teóricos, né, digamos assim, fica muito complicado fazer a relação depois,
com o instrumento. Então, é bom que você se aproprie no referencial teórico de algum indicativo, né, para o seu instrumento de pesquisa. Se você está lendo um autor, como, por exemplo, Milton Santos, e ele coloca lá no livro Natureza do Espaço Geográfico, as categorias de análise geográfica, que critérios ele usa para classificar algo como categoria? Aí você vai dizer esse. Então, eu vou fazer um instrumento que vai perguntar se esses critérios estão sendo contemplados nesse texto. Entenderam? Então, eu usei como referencial teórico Milton Santos, que é um autor renomado, né? Que tem trabalhos desenvolvidos no que ele escreveu, e segundo ele, eu consegui construir um questionário que me dá um indicativo se segue ou não aquele parâmetro. No meu caso, que eu fiz a minha atividade, né, de 4 questões, eu usei como parâmetro uma experiência que Vygotsky realizou. Ele colocou assim, no texto dele lá no livro, que quando um aluno consegue explicar o porquê de um determinado assunto, ele conseguiu mostrar que aprendeu. Então, eu fiz uma pergunta. Botei uma foto, eu fiz uma pergunta. Esse fenômeno acontece por quê? Aí a pessoa respondia, né, o porquê que ela achava. Aí Vygotsky disse também, mas quando o aluno consegue usar a palavra embora, é porque ele já aprendeu para além do que o professor pensava. Aí eu fiz uma questão que no final tinha embora, para a pessoa continuar a dissertar. Então, eu usei o referencial teórico de Vygotsky e contemplei no meu instrumento, através lá da atividade, os critérios que ele utilizou, né? Então, eu penso que é por aí. É por isso que você, quando vai para a qualificação, tem que levar um bom referencial teórico. E quando a banca for ler, ela vai fazer essa comparação, né? Do que você colocou lá como referência, se tá, de certo modo, conversando com os instrumentos da sua pesquisa. Ótimo. Enquanto a professora falava, eu fiz aqui um teste, viu? Vanessa e também quem questionou a questão do link foi o Aurelino. Abriu aqui, tá? Esse último link vocês podem acessar para responder a frequência. Mas ainda temos ainda 2 questionamentos, professora. O primeiro é do Marcos Gomes, professor Marcos Gomes, que está também nos bastidores. Professora, em uma pesquisa onde aplica-se o uso de... Professora, em uma pesquisa onde aplica-se o uso de questionários em uma escola direcionado aos professores com o intuito de analisar a prática docente acerca do uso das DTICs em uma escola, podemos... Cadê o restante? Podemos identificar os nomes reais dos pesquisados, mesmo passando pelo comitê de ética, ou seria interessante identificá-los da seguinte forma, professor A, e assim sucessivamente. Pronto. Marcos, para o seu próprio bem, não identifique o nome dos professores. Porque quando você for fazer análise, dificilmente você vai escapar de fazer uma crítica, de fazer uma observação que talvez o colega não goste, né? Se sinta constrangido. Inclusive, tem muitos professores da educação básica não querem mais nem participar de pesquisa, né? Não porque foram identificados, mas porque eles sabem, né, que aquela pesquisa tratou da realidade deles e tal, tem a escola e eles se sentem um pouco. Então, você tem que ter cuidado com como vai abordar. Eu diria para você identificar mesmo professor A, professor B, né? Coisas desse tipo. Ou colocar ainda, não é nem professor, coloca professor e entre parênteses o A, né? Porque pode ser tanto um professor como uma professora, para dar mais ainda, né, uma tranquilidade para os que forem participar da pesquisa. Tem uma pergunta do Antônio Júnior, ele questiona quais as plataformas mais confiáveis para coletar dados de pesquisa acadêmica. Muito boa essa questão. Eu sugiro que você
pesquisas, revistas científicas, né? Geralmente, na CAPES tem lá a lista das pesquisas periódicos. Se você tem uma área específica, geografia física, ensino, geografia humana, tem revistas especializadas nessas áreas, mas você pode ainda recorrer ao Google Acadêmico, né? Que também tem artigos que são bastante citados, né? Por outros autores. E você pode também, Antônio, observar as referências dos artigos que você lê. Eu digo muito assim para os meus orientandos que a gente começa a ler qualquer trabalho pelas referências. Porque quando você começa a ler pelas referências, você inclusive sabe o método da pesquisa. Porque na hora que você vê que ele citou autores que são do método dialético, certamente ele tem um teor dialético no texto, né? É um exemplo. Então, comece a ler pelas referências, pesquise essas referências. Algumas não estão disponíveis online, mas aí a gente faz o esforço de conseguir uma Xerox, né? Ou se der para comprar o livro, né? A gente dá um jeito para a gente ter esse material, que é a fonte original. Quanto mais você tiver a fonte, mais original ainda, melhor. E tem muita coisa já em PDF, né? Facilita muito. Certo. Tem outro questionamento do Leandro, que surgiu uma dúvida, como ele coloca, e é uma pergunta também interessante. Ele pergunta, né? Ao ler um trabalho de um autor que estudou um tema que estou estudando, é interessante, posso me espelhar na metodologia adotada dele e apenas fazer algumas alterações? Pode sim, inclusive deve ser citada no trabalho, né? Porque alguém já fez algo antes de você. Então você não está inovando, você está apenas se apropriando, né, de uma forma boa, adequando, fazendo ajustes, né, para atender os seus objetivos. E se tiver para outros trabalhos, para outras pesquisas, melhor ainda. É por isso que quando a gente faz esse tipo de trabalho, de conversa com o orientador, porque às vezes o orientador já tem até a metodologia de um outro orientando, dele mesmo no doutorado, né? E aí você pega e se apropria de algumas coisas, citando a fonte, não tem problema nenhum. Ótimo. Então, estamos encerrando. Mais alguma questão, mais alguma dúvida que vai surgindo à medida da fala da professora? Bem, então está aqui no chat, tá, gente, o formulário novamente da frequência. A Aurelino tenta acessar novamente por esses dois últimos links, tá? Ele já tá. Eu fiz um teste aqui pelo celular, ele abriu tranquilo, tá bom? E é isso. Agora, já que a gente está finalizando esse momento, agradecemos novamente o seu tempo e a sua troca, tá? Durante esse momento aqui falando sobre os tipos de pesquisa, professora Mugiane, e passo a palavra para você fazer as suas considerações finais, dar as dicas aí para quem está iniciando a pesquisa e principalmente voltado, né, o que foi discutido hoje. Tá certo. Então, Roneide, obrigada aí pela sua fala, que também me ajudou a lembrar muita coisa, né, que no momento da exposição a gente acaba esquecendo, pelas perguntas, né, pelos comentários que também estimularam aqui minha memória. Dizer assim, que quem está pesquisando é natural que fique apreensivo, que fique preocupado, ansioso, mas, gente, tudo é um processo e a gente tem que ter paciência com a gente mesmo, né? Eu digo assim, que a gente tem que dormir direito, se alimentar direito, né? Para poder produzir. Eu vejo, às vezes, a angústia dos alunos que, não, eu vou virar à noite estudando. Gente, isso não precisa disso. É só você ter uma rotina de estudos. Mas cumprir com a rotina, né? Então, suponhamos que você colocou a tarde para estudar. Se naquela tarde você não conseguiu digitar uma palavra, porque tem dia que não sai nada mesmo. Aí você pega, vai ler um livro, vai fazer uma síntese, vai fazer uma outra coisa relacionada ao seu trabalho, mas aquele tempo é da sua pesquisa. Fazendo assim, você evita acumular trabalho, isso causa menos ansiedade, você desenvolve melhor sua pesquisa. Outra coisa, vocês têm que conversar com os orientadores, né?
para que possam tirar as dúvidas. A garganta já está falhando. Posso tirar as dúvidas, possam fazer mais pesquisas, né? Às vezes também ajuda muito ajudar o orientador nas pesquisas do orientador. Porque aí você aprende as técnicas, o modo dele trabalhar, né? E esse momento, tanto do TCC como do mestrado, é um momento rápido. Então, aproveitem da melhor forma possível. Aproveitem os eventos, aproveitem as aulas, aproveitem o tempo para pesquisar, né? Aproveitem as conversas de corredor, né? Que às vezes a pessoa naquela angústia acaba trocando ideias, acaba trocando assim momentos, né, que podem ajudar você a se sentir melhor, a produzir mais, né, a desenvolver companheirismo. Então é isso, eu acho que é por aí. Bem, então, novamente, boa noite a todos. A gente vai estar encerrando, tá? Agora a nossa live 6, sobre metodologia da pesquisa qualitativa, tá bom? E convido novamente a todos a participar na próxima terça-feira, também às 18 horas, com o tema, né, das bases da pesquisa, com o professor Lindenberg e o professor Suédio, que agora é o novo professor aí do quadro, né, de Geografia da UFP, em breve também vai estar colaborando no mestrado, tá? E a equipe chegando aí para reforçar o quadro, né, de professores da Universidade Federal do Piauí, tá bom? Então, na próxima semana a gente vai ter a fala mais uma vez, né, de ambos os professores sobre as bases de dados da pesquisa, tá bom? Então, boa noite a todos, obrigada pela presença de todos, obrigada aos mestrandos também que se fizeram presente, né, na nossa atividade de hoje, e também aqueles que estão aí distantes, né, o Gilberto do Rio Grande do Norte, que sempre, toda terça-feira, está conosco também, e outros estudantes aí do estado do Piauí, Campo Maior, que apareceu, e outros campos daí da Universidade Federal do Piauí, tá bom? Então, um abraço da Universidade Estadual também do Maranhão, né, que esteve presente, e é isso, tá bom? Nos vemos aí na próxima semana novamente com a atividade da CE6, tá bom? Abraços e boa noite a todos.